Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e temos escolhido a série mais badalada japonesa da Netflix, Até o Último Samurai. Bom, ela tem uma nota muito boa no IMDb, 7.6 de 10. Ela tem 6 episódios e ela é baseada num mangá de mesmo nome, tá? Então vamos lá começar a falar dessa série, pessoal, que tá muito hipada e sinceramente não é à toa. Que mostra o que, pessoal? Mostra a história 10 anos depois da Batalha de Boshin, no Japão, onde que os samurais perderam todas as mordomias, todos os privilégios que eles tinham e se tornaram shizoku, pessoal, como se fosse que eles não precisavam mais dos samurais, porque as espadas foram substituídas pelas armas. E com isso essa era acabou. Só que o grande problema é que 10 anos depois, o próprio Shujiro Saga, mais conhecido como Kokushu Homicida, ele tá com a família dele, ele tem uma menina, um menino, um casal de crianças e a esposa dele. Só que o grande problema é que a menininha contrai cólera e a mãe também. E aí o grande problema, ainda para piorar a situação, é que ela acaba falecendo. Com isso, pessoal, surge uma oportunidade de ouro, onde que ele recebe um panfleto, um papelzinho falando que vai ter uma premiação de não sei quantos bilhões de ienes, acho que 100 bilhões de ienes, que eles têm que participar num torneio, mais ou menos seria. Só que não dá muitas especificações, só que manda em um templo em Kyoto. E aí o Shujiro Saga, mesmo ele não usando a espada há muitos anos e até prometendo à esposa que ele não vai usar a espada, ele decide ir nesse lugar. Só que o grande problema, pessoal, é que quando ele chega lá, ele vê que tem muitas pessoas reunidas. Para falar a verdade, 292 competidores. Onde que um dos caras que aparece lá mostra todo o dinheiro e fala que eles vão ganhar mais. Só que para eles conseguirem ganhar, eles vão ter que conseguir plaquetas. E cada uma das pessoas que escreveu o nome tem a plaqueta. Se você pegar uma plaqueta de uma pessoa e a pessoa ficar sem a plaqueta por 10 segundos, ela acaba sendo morta, pessoal. Então você já vê o caos que já se torna no começo. Só que o grande problema é que ele se identifica com uma menininha, a tal da Futaba. Por quê, pessoal? Porque ele remete à filha que ele perdeu. E como que é uma perda muito recente, ele faz de tudo para proteger. Só que o problema é que a Futaba, na verdade, ela era uma sacerdotisa. Então ela não tem experiência nenhuma em combate. Então imagina um cara que era um ótimo samurai ter que proteger essa menina. E aí ele vai tentando, até que em certo momento, quando ele está quase desistindo, aparece um cara misterioso, salva ela e fala: ó, você vai ter grandes problemas se você ficar carregando essa menina. Ainda mais que vão ter provas bem piores. Mesmo assim ele consegue salvar ela, consegue pegar a plaqueta de uma pessoa e entrega. Os dois acabam passando, onde precisavam de pelo menos um ponto, pessoal. Uma plaqueta, um ponto. Beleza, até aí tudo bem. Só que o que acontece? Quando que ele está saindo, aparece um cara que sempre odiou ele, pessoal. O bendito do Bukotsu Kanjiya, pessoal. Quem é Bukotsu Kanjiya? Ele também era um dos samurais. Só que ele é um samurai muito bárbaro, pessoal. Ele é um samurai assim, como se fosse um verdadeiro animal. Ele sai matando todas as pessoas que são inocentes. E aí ele tem um duelo com o Shujiro Saga. O Saga acaba finalmente tirando a espada da bainha. E quando ele está prestes a matar ele, desiste. Que foi o maior erro dele. Por quê? Porque a Futaba consegue um dos cavalos e eles conseguem fugir para a próxima etapa. Que seria, no caso, o Passo de Suzuka, onde eles precisam de 3 pontos, ou seja, vão ter que matar 3 pessoas ou pegar 3 plaquetas. Só que quando ele chega lá, pessoal, aquele cara misterioso se apresenta e ele fala que ele era um ex-ninja, o tal do Kyojin Tsuji, que ele confessa que ele é um estrategista e tem um plano de formar uma aliança com a Futaba e com o Shujiro Saga. Ainda que ele fala que ele vai precisar da ajuda dele. Só que nesse lugar aí que eles estão, no Passo de Suzuka, ele fala que ele não vai querer se aliar. Se eles quiserem se aliar, eles vão ter que procurar ele na próxima etapa, que seria em Shiryu. E aí, beleza. O Saga acha meio suspeito, mas aí ele consegue passar pela segunda prova, consegue finalmente ir para a terceira, consegue as 3 plaquetas, só que no meio tempo ele encontra uma pessoa
que era do passado dele, pessoal. Quem é essa pessoa? E aí o que acontece? Ele conta uma pessoa do passado dele, a Iroha. Quem é Iroha, pessoal? A Iroha, eu vou contar a história bem resumida. Eles eram os órfãos e aí eles estavam treinando por 10 anos até que um mestre deles falou que eles teriam que enfrentar, todos eles teriam que se enfrentar em si e quem ganhasse seria o sucessor da tal casa com a tal arte. Só que o grande problema é que quem fugisse ou não se atrevesse seria morta por um lendário, não falo ao certo o que é, eu sei que é um cara que é muito poderoso. O famoso Gentosai, tanto que ele tem até um guizo e todas as pessoas que escutam esse guizo temam pela vida. E aí ela conta a história por causa que o Shujiro Saga foi um deles e fugiu no meio da noite falando que ia no banheiro. E com isso todos eles foram perseguidos pelo Gentosai, que como eu falei é um cara muito poderoso. E para ajudar ele está nesse jogo, pessoal, ele está no Kodoku. E aí eles nem imaginam que ele está nesse jogo. Eles conseguem passar, fazem aliança com o Kyojin. E aí quando ele chega lá ele fala, tudo bem, ó, eu sei uma forma de como a gente conseguir descobrir sobre o Kodoku. Só que tem um grande problema. A gente tem que descobrir para onde vão os cadáveres, que os cadáveres estão sumindo. E a gente tem que descobrir quem está por trás. E aí o tal Shujiro Saga se oferece e aceita ser isso. Com isso, fingem que ele morreu, porque todas as pessoas têm tipo uma cúpula, pessoal, do poder que vai vendo e vai apostando e vão tirando sarro e vão vendo o sacrifício dos ex-samurais, né, os Shizoku. E aí, beleza, eles estão lá fazendo todas as apostas, mas nunca mostrou quem é o organizador, que quando que mostra é a maior revelação da série, a maior surpresa, que eu vou chegar mais pra frente. O Shujiro Saga se oferece, e aí quando encontram ele morto, a gente vê finalmente que eles jogam os cadáveres num lugar. Aonde que eles jogam? No Banco Mitsui, pessoal. O Banco Mitsui, eles são administrados, gerenciados pelo governo, onde que os 4 Zanbatsu, que não sei se são os 4 pessoas que tomam conta do lugar, que estão oferecendo e apostando dinheiro com o tal organizador secreto. E aí quando que o Shujiro Saga descobre isso, que é o Banco Mitsui, um antigo rival aparece, na verdade um aliado que se tornou rival, que é o grande Sakura. O Sakura brada a espada, começam a ter um duelo impressionante, onde que eles vão quebrando várias espadas, vão usando várias armas, até que quando o Shujiro Saga vai ser morto pelo Sakura, ele acaba sendo salvo pela Iroha, que o Kyojin tinha dado uma bomba de fumaça, ela usou e com isso ele consegue fugir. E aí descobre onde finalmente está acontecendo tudo. Tanto que o Shujiro Saga decide mandar um telegrama avisando a polícia pela segurança da Futaba, porque como eu disse, ela não tem experiência nenhuma. Fora ainda que fizeram armadilha na casa de chá e um deles acaba se unindo, mesmo não querendo, o tal do Shinosuke. Que ele é um verdadeiro, como eu diria, um bundão, fracote, que não tem nenhuma técnica de espada, e o Kyojin alia a ele e fala que ele vai entrar dentro da delegacia, por quê? Porque a pessoa que fez a armadilha na casa de chá acaba sendo capturada pela polícia. Até que a gente descobre quem está por trás de tudo, pessoal. A própria polícia japonesa, pessoal. Quem estava orquestrando tudo, pessoal, vocês não vão acreditar. Era o Kawajimi, ele era do ministro do interior da polícia. E ele agiu tudo pelas costas. Quando ele aparece lá, a gente fica totalmente surpreso, porque a gente acha que ele vai prender os Zanbatsus. Mas não, pessoal, ele é o organizador. E por que ele está fazendo tudo isso? Porque 10 anos atrás, quando que o Shujiro Saga ganhou a batalha, ele que mandou acionar todos os canhões para matar todos os samurais. Ele odeia os samurais, ele chama eles de inseto, ele chama eles de verme. E ele criou esse jogo simplesmente para eles se matarem, para não existir mais os famosos Shizoku. Esse é o plano do Kawajin. Só que o ministro Okubo, pessoal, ele é muito tolo. Ele não percebeu que o cara mais próximo dele é o traidor. O grande problema é que eles vão para o próximo jogo, o Shinosuke não tem as plaquinhas necessárias para eles passarem. E aí, pessoal, no gesto de generosidade, a Futaba decide dar uma plaqueta para salvar o Shinosuke. Com isso, os outros também decidem entregar. Só que, como eu te falei, lembra o tal do Gentosai? Pois é, pessoal. O Kyojin
chama o Shinosuke para um lugar onde está tendo um festival, um vai para o lado esquerdo, o outro vai para o lado direito. E aí quando ele chega lá, a gente vê que ele fala com um dos irmãos, né, que é chamado dos irmãos, do Shujiro Saga e da Iroha, e fala que eles têm que se unir para matar o Gen Tosai. Só que a gente vê, como eu disse, que o Gen Tosai é como se fosse um monstro. Ele sai correndo atrás da Iroha, eles começam a enfrentar ele e ela vê que ela não é páreo. Até que chegam os irmãos, conseguem enfrentar ele mano a mano, conseguem até ferir esse monstro. Só que eles veem que ele é muito forte. Ainda mais que como ele machucou a Iroha, eles decidem fugir e se reagrupar, porque eles não têm chance contra ele. E em meio tempo, no meio do festival, sabe quem aparece para enfrentar o Shujiro Saga de uma vez por todas? O famoso Bukotsu Kanjiya, que era um verdadeiro animal, que ele aparece lá e tem um duelo incrível com o Shujiro Saga, um dos melhores duelos que eu já vi numa série, um duelo impressionante, tanto que quando eles estão duelando até pega fogo nos fogos de artifício, eles começam a pegar fogo, eles saem correndo pro rio, que é uma cena muito louca. E no último ataque, finalmente, o Shujiro Saga consegue derrotar o Bukotsu Kanjiya. E aí, beleza, finalmente eles conseguiram derrotar, até que a gente vê que quando eles conseguem passar finalmente desse festival, a gente vê no último lance que um dos ajudantes da polícia vem e alerta o Shujiro Saga que ele vai se encontrar com ele em outro lugar porque ele está sendo vigiado. E ainda para ajudar a gente vê que o ministro Kubo, que eu falei que era um tolo pra caramba, acaba sendo morto, pessoal. E quando dá essa declaração, a gente vê na última cena da série o Kawaji aparecendo com a charrete, olhando justamente para o Shujiro Saga, olho a olho, como que se ele se lembrasse, ou como se fosse bem suspeito. A carruagem passa. Lembra, na última cena a gente vê o Kyojin com o Shinosuke falando com o Gen Tosai, falando, pô, eu nem te dando a localização, você consegue acabar com eles? Com isso, pessoal, faltaram quantas pessoas para o jogo? Sobraram 63 pessoas para o final do jogo, mas infelizmente a gente vê os últimos guerreiros lá, os últimos combatentes, mostra aquela cena que vai continuar o jogo, que provavelmente pode ter uma segunda temporada, ainda não foi confirmado, mas devido ao hype com certeza será, e termina dessa forma. Pessoal, vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei. Vou ser bem sincero com vocês, para mim, na minha opinião, é a melhor minissérie que eu já assisti da Netflix oriental, pessoal. Ela te conquista de uma forma, e é aquela série que você não dá nada e te surpreende do início ao fim. A gente pensa que o Shujiro Saga vai ser que nem por exemplo, aquele desenho a Samurai X, que é como baseado no mangá também. Ele nunca mata mais as pessoas, mesmo ele sendo um matador exímio. E aí não, na série a gente vê que o Shujiro Saga, já no segundo jogo, na segunda prova, ele já saca a espada, mata todos os policiais, já mostra que o Kokushu, homicida, ainda existe dentro dele. As batalhas, os duelos, a história, pessoal, é impressionante, na minha opinião, as maiores surpresas da Netflix mesmo. Eu confesso que me impressionei do início ao fim, tanto que quando acabou eu falei, mano, eu não acredito que acabou. Tem que continuar, tem que ter segunda temporada. E como eu disse, como é baseado no mangá, eu vi o diretor da série falando, o autor da série, falando que pode ter a segunda e a terceira temporada, caso seja renovada. Então vamos torcer muito até o Último Samurai ser renovada. Eu não tenho nenhuma crítica quanto à série, só elogios. Como eu disse, as cenas de ação são impressionantes, a história. Eu achei muito legal mostrar todo o personagem, um traço da história, por que eles foram parar no jogo, por que ele está daquela forma. Então eu achei muito bem feita por 6 episódios. A nota que eu dou, pessoal, não tem como dar menos do que nota máxima, nota 10, pessoal. Ei, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado. Novos inscritos, sejam bem-vindos, inscrito aí com a gente, continue firme. Se você gostou, curta, @concorda com o Rafa no Facebook e no Instagram. Muito obrigado a todos, até a próxima.